Oi, gente, a paz. Eu sou a Letícia, eu congrego aqui na Igreja Batista Nova Filadélfia já faz 1 ano e 7 meses. Eu conheço essa igreja desde quando eu era criança, que eu venho aqui com a minha tia no congresso de crianças, mas eu nunca fui daqui. Eu conheci, assim, essa igreja realmente como ela era no congresso de adolescentes, que eu vim aqui, que era o Congresso Alegria em 2021. E antes mesmo do congresso, ele já estava falando comigo há uma semana antes, por conta de coisas que aconteciam na minha vida, e eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. E eu sei que eu precisava congregar em alguma igreja. E Deus colocou no meu coração a Filadélfia, e eu vim pra cá no sábado, só que eu não vim aqui na frente, eu preferi ficar sentada, e no domingo eu voltei. E no domingo Deus falou muito comigo através da encenação e da dança, que foi a música Eu Tenho Você, que era literalmente o que estava passando na minha vida naquele momento. E uma obreira foi lá e me trouxe até aqui na frente, porque se não fosse essa obreira eu não viria, que eu não ia ter forças para vir sozinha. E desde então eu fiquei na Filadélfia, porque eu já estava determinada a ficar e realmente, sabe, ter uma vida com Deus. Não só vim para poder passar um momento e depois ir para o mundo de novo e fazer as mesmas coisas. Eu estava decidida a mudar porque eu precisava. Era algo que Deus já estava colocando dentro de mim há bastante tempinho já. E em dezembro, dia 19 de dezembro de 2021, eu me batizei, graças a Deus. E desde então Deus vem mudando a minha vida assim radicalmente, sabe? Pra mim Deus mudou a minha vida muito rápido. Todas as áreas da minha vida estavam muito assim, turbulenta, e do nada Deus mudou, sabe? Parece que Deus virou a chave só porque eu entrei na igreja. E graças a Deus eu também consegui trazer o meu pai, que ele estava também desviado e ele veio junto comigo. E ele também tá me acompanhando, né, nesse momento. Ele já se sente membro, por mais que ele nunca tenha se representado na igreja, ele já se sente. E que bom, ele também já faz parte da EBD, com os homens e tal. Então assim, eu consegui trazer a minha casa para a igreja junto comigo. Depois que eu me batizei, o pastor falava muito sobre o batismo com o Espírito Santo. E isso ficou muito na minha cabeça, porque eu achava muito bonito as pessoas falando em línguas estranhas, tendo dons, assim, revelados, né, na igreja, e eu vendo, só que eu nunca tive essa experiência. E desde que o pastor sempre enfatizou muito isso nas pregações, de que a gente tinha que orar, tinha que buscar, tinha que realmente se entregar para Deus, eu resolvi tomar isso para mim. E a partir de então, todos os dias eu fiz um propósito com Deus de 3 horas da manhã, eu orar, todo dia eu me ajoelhar a Deus, 3 horas da manhã, porque eu estava de férias da escola, então eu tinha tempo realmente para fazer. E eu me dediquei a isso, então todo dia eu realmente falava, Deus, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Na primeira vigília do culto ativo dos jovens, que o Júnior de Melo veio, aconteceu uma coisa muito surreal, que eu nunca tinha sentido aquilo que eu senti na minha vida. Que eu, até no momento do apelo do Espírito Santo, né, de buscar o Espírito Santo, eu me ajoelhei, eu realmente me entreguei para Deus, e para mim eu ia ser batizada ali, só que não aconteceu. E eu confesso que eu ficava meio triste, assim, por não acontecer no momento que eu queria, só que eu também estava ciente que era tudo no tempo de Deus, então eu fiquei tranquila. E continuei buscando, eu não parei. Aí foi se aproximando o Teens Camp, que é um acampamento de adolescentes, que nós ficamos 4 dias lá. E assim, eu fiquei decidida que eu queria ser batizada lá. Eu estava orando todo dia que eu queria ser batizada no Teens Camp, eu estava assim, determinada mesmo. E se fosse da vontade de Deus, que acontecesse. Então a gente foi pro Teens Camp, chegando lá, cultos surreais, que eu nunca tinha sentido também. Sempre experiências diferentes que eu tenho a cada culto, a cada evento da igreja. E no Teens Camp não foi diferente. Durante um culto, realmente era sempre busca pelo Espírito Santo e eu me entregava. Então, no terceiro dia do Teens Camp, a gente estava lá na frente e o Júnior de Melo novamente falou que Deus colocaria as línguas estranhas na nossa cabeça e que a gente poderia falar. E realmente veio na minha cabeça, só que eu comecei a me prender com medo de ser coisa da minha carne, da minha cabeça. E o Júnior de Melo foi e falou pra gente poder realmente se entregar pra Deus, não ficar com medo, que Deus colocaria as línguas estranhas na nossa cabeça pra gente falar. Só que eu tive aquele temor de ser coisa da minha carne, sabe? De ser coisa que eu tava inventando da minha cabeça pra falar. E nesse momento a tia Sabrina veio, colocou a mão na minha cabeça e realmente disse que era o Espírito Santo de Deus que estava mandando eu falar. Eu fui, realmente soltei as línguas estranhas e comecei a falar e senti aquela alegria que não cabia dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu estava sendo batizada, eu estava lembrando dos momentos que eu orei. Às 3 horas da manhã pedindo a Deus aquilo e Ele me deu. Então assim, foi a primeira resposta de Deus que Ele me deu, que eu busquei durante, não sei, algumas semanas, um mês. E Deus me concedeu isso e eu fiquei muito feliz. Antes mesmo, né, eu entrei no Ministério de Dança, que eu queria muito, que eu ficava maratonando as danças no YouTube. Eu acho que eu zerei as danças da Filadélfia, até mesmo as que não estavam no YouTube da igreja, eu zerei também. Então, assim, era algo que eu queria muito, porque eu achava muito bonito a forma como eles adoravam, como eles dançavam,
como eles se entregavam para Deus no altar. E realmente eu sentia a presença de Deus. Então eu queria transmitir isso para as pessoas como da forma que eu fui tocada. Lá em 2021, eu também quero tocar as pessoas da mesma forma. E eu também, agora não sou mais dos adolescentes, eu sou dos jovens. Só que mesmo assim eu continuo fazendo parte da liderança dos adolescentes. E agora eu estou em um departamento que é o Salva Vidas. Que só voltando lá no Teens Camp, duas pessoas diferentes chegaram em mim e falaram que eu não só iria cuidar de vidas no meu lado profissional, mas também no meu lado espiritual. E desde que eu entrei nesse departamento de salva-vidas, eu vejo que Deus está fazendo muita coisa assim, tipo, que eu sempre busquei, sabe? Eu sempre quis ser exemplo para alguém, eu sempre quis falar de Jesus para alguém e eu estou tendo essa oportunidade de falar. E realmente, sabe, Deus está mudando assim uma chave na minha vida de que eu realmente tenho que ir atrás das pessoas, tenho que cuidar, tenho que ter um zelo com as pessoas, sabe? Eu tô vivendo grandes coisas na presença de Deus. Todo culto agora de domingo tá sendo um momento diferente e tá sendo muito bom pra mim. E você que ainda nunca conheceu a nossa igreja, eu quero convidar vocês a estarem aqui no sábado e no domingo, que é o nosso aniversário de 25 anos. E eu creio que você vai sentir muita presença de Deus, você vai ser muito tocado por Deus, assim como eu fui. E vai que você também, né, é tão tocado por Deus que você aceitará Ele como seu único e suficiente Salvador. Já estão sendo assim cultos muito diferentes, nós estamos sentindo muita presença de Deus. Deus está falando muito conosco a cada culto e eu creio que se você vier, você também vai gostar muito dessa experiência. E nós queremos muito você aqui, pois a sua presença é um prazer para nós te receber. É isso.